Tem gente que não está só cansada, tem gente que perdeu o sentido da vida. A rotina continua, você trabalha, estuda, resolve problema, cuida de tudo, mas por dentro começa a surgir uma pergunta: para quê? Qual é o sentido de tudo isso? Se você já se sentiu assim, esse vídeo é para você. Hoje eu quero te mostrar como os valores podem ajudar a reencontrar sentido, direção e propósito. E no final eu vou te ensinar uma atividade prática inspirada na terapia de aceitação e compromisso para transformar isso em ação no dia a dia. Ou seja, uma ferramenta que aprendi com o professor Fábio Rolaz, com foco em escolhas e direção de vida. Vamos direto ao ponto. Quando a vida perde o sentido, muitas vezes o problema é desconexão. Desconexão do que importa, desconexão de si, desconexão da pessoa que você quer ser. E é aqui que entram os valores. Mas antes, uma distinção importante. Valores não são metas. Meta é algo que você alcança. Por exemplo, passar em um concurso, casar, trocar de emprego, comprar uma casa, terminar a faculdade. Valor é diferente. Valor é a direção da sua vida. Por exemplo, viver com honestidade, ser uma pessoa presente, cuidar da saúde com respeito, amar com profundidade, ter mais iniciativa, construir relações verdadeiras. A meta tem ponto final. O valor continua, porque você pode alcançar metas e ainda assim continuar se sentindo vazia. Às vezes o problema não é falta de conquista, é falta de sentido e importância. Muita gente procura propósito como se fosse uma resposta pronta, como se um dia fosse descobrir de forma mágica a missão da própria vida. Mas na prática, propósito não costuma aparecer assim. Ele vai sendo construído na forma como você vive, como ama, como trabalha, como se cuida, como atravessa a dor. Ou seja, sentido não é só algo que você encontra, é algo que você constrói. Agora tem um ponto importante. Os seus valores sofrem influência da sua história, do ambiente em que você cresceu e das referências que marcaram a sua vida. Mas influência não é destino. Você não precisa viver só aquilo que foi importante para os outros. Maturidade também é olhar para a própria vida e perguntar: o que faz sentido para mim? O que é realmente meu? O que eu só herdei? O que eu quero manter? O que eu preciso rever? Às vezes, por exemplo, a religião é um valor central para a mãe de uma pessoa. Ela encontra ali conforto, direção e pertencimento. Mas para o filho ou para a filha, talvez esse não seja um valor central. E tudo bem, talvez essa pessoa se identifique mais com liberdade, conhecimento, ética, autenticidade, cuidado, conexão, contribuição. O ponto não é invalidar o valor do outro. O ponto é não viver uma vida montada com referências que não são suas, porque isso gera vazio. Muita crise existencial nasce aí. A pessoa fez o que parecia certo, cumpriu expectativas, tentou agradar, tentou não decepcionar, tentou dar conta e ainda assim pensa: mas essa vida faz sentido para mim? Essa pergunta dói, mas ela também pode ser o começo de uma mudança real. Então, como descobrir seus valores? Comece olhando para áreas importantes da sua vida. No geral, podemos considerar 4 grandes áreas da vida. 1. Relacionamento. 2. Saúde física, mental e espiritual. 3. Trabalho e ou estudo. 4. Lazer.
Nas relações, pergunte: que tipo de pessoa eu quero ser? Mais presente, mais verdadeira, mais respeitosa, mais afetuosa? No trabalho ou nos estudos, que postura faz sentido para mim? Mais ética, mais criativa, mais responsável, mais coerente? Na saúde, como eu quero me cuidar? Com mais gentileza, mais constância, mais equilíbrio, mais respeito pelo meu corpo? E no meu crescimento pessoal, o que importa agora? Aprender? Amadurecer, desenvolver autonomia, viver com mais consciência? Percebe? Às vezes o sentido começa a reaparecer quando você para de perguntar só o que eu devo fazer e começa a perguntar como eu quero e posso viver. Tem mais uma pista importante. Aquilo que mais dói, às vezes mostra o que mais importa. Se você sofre com relações frias, talvez conexão tenha muito valor para você. Se sofre quando sente que está se abandonando, talvez autocuidado seja central. Se sofre com superficialidade, talvez verdade e profundidade sejam valores seus. Se sofre vivendo para agradar todo mundo, talvez autenticidade esteja pedindo espaço. Nem todo sofrimento fala só de falta. Às vezes, ele também revela valor. Agora um exemplo simples. Uma pessoa pode dizer: minha família é importante para mim. Tudo bem, mas isso ainda está amplo. A pergunta seguinte é: como você quer estar com a sua família? Porque uma coisa é dizer família é importante, outra é definir a qualidade da presença que você quer viver ali na prática, como uma ação de compromisso. Talvez a resposta seja: eu quero ser mais presente, quero escutar melhor, quero ser mais afetuosa, quero ter mais paciência, quero construir segurança. E é aí que o valor ganha forma. Como agir? Todos os dias conversarei pelo menos 10 minutos com a minha mãe sem interrompê-la e julgá-la? Afinal, valor não é só o tema da sua vida, é a maneira como você escolhe viver dentro dele, dentro do possível da sua realidade. E agora eu quero te mostrar uma atividade prática inspirada na ACT Matriz que aprendi com o professor Fábio Olaz. Essa ferramenta parece ligada a contexto e escolhas. Pausa o vídeo ou salva para ver depois. Pega um papel e faz uma cruz, dividindo a folha em 4 partes. Primeiro, imagina uma linha vertical. Na parte de baixo fica o seu mundo interno, aquilo que não é observável, ou seja, pensamentos, emoções, medos, sensações físicas, lembranças, inseguranças. Na parte de cima ficam as ações visíveis, aquilo que você faz na prática. Agora, a linha horizontal, do lado esquerdo, você coloca ações para fugir do desconforto e do lado direito, ações para aproximar do que importa. Agora preenche. No quadrante de baixo à esquerda, pergunte: o que aparece dentro de mim e costuma me travar? Por exemplo, medo de fracassar, culpa, ansiedade, vazio, pensamentos como eu não sou o suficiente, não faz sentido, não vai dar certo, é tarde demais. No quadrante acima à esquerda, pergunte: quando isso aparece, o que eu faço para fugir ou aliviar? Por exemplo, eu me isolo, eu procrastino, eu me distraio o tempo todo, eu fico horas no celular, eu evito conversas difíceis, eu tento agradar todo mundo, eu abandono o que me faria bem. Agora, o lado direito, no quadrante de baixo à direita, quem e o que realmente importa para mim? Que tipo de pessoa eu quero ser? Aqui entram os seus valores, por exemplo, meu marido, minha irmã, meu pet, quero viver com mais verdade, quero ser mais presente, quero construir relações reais.
quero cuidar melhor da minha saúde, quero me respeitar mais. E no quadrante de cima à direita vem a pergunta principal: que pequenas ações me aproximam disso? Pequenas e específicas, pode ser almoçar com o meu marido todos os dias e conversar, ligar para minha irmã toda semana, passear com meu pet todos os dias pelo menos 30 minutos, mandar mensagem para alguém importante, retomar uma atividade significativa, dar um limite com respeito, fazer uma caminhada curta, agendar terapia, ter uma conversa honesta, escrever o que faz sentido para você hoje. E aqui está a virada. A pergunta não é: como eu faço para parar de sentir medo ou vazio para só então agir? A pergunta é: mesmo com isso tudo dentro de mim, qual é o próximo passo na direção do que importa? Isso muda muita coisa, porque o sentido não reaparece só quando a dor vai embora. Muitas vezes ele reaparece quando você volta a caminhar na direção dos seus valores. E aqui entra uma habilidade essencial: observar. Em vez de fundir totalmente com tudo o que pensa e sente, você começa a notar. Isso é um pensamento, isso é um medo, isso é um impulso de evitar, isso é uma dor, mas não precisa decidir tudo por mim. Esse espaço entre sentir e agir é muito importante, porque é nele que a escolha volta. E quando a escolha volta, o sentido começa a reaparecer. Então, resumindo, se a sua vida parece sem sentido, talvez você não precise apenas de mais produtividade, metas ou cobrança. Talvez você precise de reconectar com os seus valores, com aquilo que realmente importa, com direção que faz sentido para você, não para os outros, para você, porque o propósito não é viver a vida que parece certa, é construir uma vida coerente com quem você deseja ser, dentro das possibilidades no momento. Então eu quero te deixar com duas perguntas. O que faz sentido de verdade para você? E qual pequena ação ainda hoje te aproxima disso? Invista esse tempo em você, vai valer a pena. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém e que pode estar vivendo uma crise existencial em silêncio. E se você percebe que está há muito tempo vazia, sem direção ou desconectada de si, a psicoterapia pode ajudar bastante nesse processo de clareza, reconexão e construção de sentido.